Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula iremos resolver alguns exercícios pertinentes ao conteúdo da última aula, que foi de expansão térmica de sólidos e líquidos. Então, os problemas que a gente for trabalhar nesta aula é para a gente assimilar, para a gente relembrar alguns tópicos e também ver a prática, né, a aplicação das equações que eu apresentei na última aula, agora num problema de física aqui. Entre dois trilhos consecutivos de uma via férrea, deixa-se um espaço suficiente para favorecer livremente a dilatação térmica dos trilhos até a temperatura de 50 graus Celsius. O coeficiente de dilatação térmica dos trilhos é 1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Cada trilho mede 20 metros a 20 graus Celsius. Qual o espaço entre os trilhos consecutivos nessa temperatura? Vamos lá. Vamos pegar também as informações. Então, o nosso alfa vai ser 1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. A temperatura, a gente tem no caso, né, 20 graus Celsius e 50 graus Celsius. Então, a temperatura inicial, que vocês podem encontrar aí como T0, ou também de TI, né, de inicial, é igual a 20 graus Celsius. Também temos uma temperatura final igual a 50 graus Celsius. E também o comprimento inicial, L0, ou também como LI, né, depende da nomenclatura, né, vai ser 20 metros. Né? Certo? Vamos lá. A equação que iremos trabalhar, principalmente para essa questão linear, né, uma dilatação de comprimento, iremos utilizar a seguinte equação. A variação ΔL igual a L0 vezes o coeficiente de dilatação térmica dos trilhos, alfa, vezes a variação da temperatura, ΔT. Teremos a seguinte, podemos substituir, né? No caso, vai ficar da seguinte forma: ΔL igual a L0, a gente tem 20 vezes 1 vezes 10 a menos 5 vezes, no caso, ΔT, que no caso vai ser 50 menos 20, que é 30. Isso daqui vai ser igual a 600 vezes 10 a menos 5. Que também a gente pode deixar da seguinte forma, talvez a forma que está expressa, né, a resposta, vezes 10 a menos 3 metros aqui, né? Ou, no caso também, 6 milímetros. Então esta aqui é a resposta desse primeiro exercício. Uma barra de estanho tem a forma de um prisma, né, aqui no caso reto, de base de 4 cm ao quadrado e comprimento de 1 metro, a temperatura de 68 graus Fahrenheit. Qual será o comprimento? Qual será o comprimento e o volume a uma temperatura de 518 graus Fahrenheit. Considere o coeficiente de dilatação linear do estanho de alfa de 20 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Então, considere o coeficiente de dilatação linear. Ora, vamos lá. Vamos resolver aqui esse exercício. A gente vai ter que fazer algumas conversões no caso de temperatura. E nesse caso a gente vai ter que entender um pouquinho melhor. Sabe o que é? A gente tem que relembrar, caso você não lembre, do que é um prisma. Nesse caso, um prisma reto. A gente tem vários tipos de prisma, mas assim, nada mais o prisma ele tem um pouco esse formato que estou desenhando aqui. Então, no caso, ele tem uma característica da seguinte forma. Então, vocês devem encontrar, talvez vocês já viram, é um pouco similar a isso aqui. Então,
desenhei tão bem, mas para vocês terem uma noção de como que é um prisma aqui, para não fugir um pouco da noção. Ora, vamos lá. Primeira coisa, vamos fazer o volume do prisma, ele é dado pelo seguinte: o volume vezes a base vezes a altura. A nossa base ele está em 4 centímetros ao quadrado. Então, 4 centímetros ao quadrado. A nossa altura, o comprimento, no caso, ele está como 1 metro. Só que o metro também é 100 centímetros. Então, eu vou colocar aqui como 100 centímetros, por causa da unidade. Multiplicando, vai dar 400 centímetros ao cubo. É isso daqui. Agora, mas terminei? Não, não terminei. Agora a gente vai converter, principalmente aqui, Celsius para Fahrenheit. Principalmente por causa aqui, ó, nosso coeficiente de dilatação linear. Ora, mas é estranho, né? Porque ele está falando no exercício, falar qual será o comprimento e o volume, né? Nesse caso, a uma temperatura. Só que ele dá o coeficiente de dilatação linear. Não era para ser volumétrico? Espera aí, espera. Se você assistiu a última aula, você vai ver como que a gente vai resolver esse exercício aqui. Tem uma relação das duas aqui. Mas antes, vamos fazer a conversão, no caso, de Celsius para Fahrenheit. Então, aqui no caso, é de Celsius para Fahrenheit. Nada mais é do que, deixa eu escrever aqui embaixo, a gente sabe que vai ficar Celsius, né, menos 0, aqui embaixo a variação, né, da temperatura na escala, de 0 a 100, né, então a partir daí vai ficar Fahrenheit menos 32 dividido pela variação, né, da escala, que no caso a escala se trata de 212 menos 32. Isso daqui vai ficar C dividido por 100 igual a F menos 32 dividido por 180. Posso simplificar aqui no caso, vai ficar a equação que a gente vai trabalhar. Então grave aí, deixe no papel nas suas anotações, quando você for converter, né, Celsius para Fahrenheit, essa daqui é a equação que você utiliza. Então vamos utilizar essa equação e a partir dela a gente vai chegar a algumas conclusões. Então vamos fazer essa variação aqui, no caso a conversão desses valores. Primeiro vai ficar o inicial, a gente vai substituir. Qual que é o Fahrenheit? No caso, né, a temperatura inicial é 68. Então, 68 menos 32 dividido por 1,8. Isso daqui vai dar 20 graus Celsius. E o final, no caso, vai ficar 518 menos 32 dividido por 1,8, que vai dar 270 graus Celsius. Ora, meus amigos, e agora? A gente pode achar a variação da temperatura em graus Celsius. Ora, 270 menos 20, então, vou colocar aqui a variação direto, vai ser 250. Está na mesma linha, então o raciocínio é esse. Vamos lá. Agora, a gente já tem algumas informações pertinentes. A gente tem o volume, temos a temperatura, na variação no caso, né? E a gente precisa agora saber o comprimento, né? Qual será o comprimento? Ora, o comprimento é a equação que a gente utilizou no exercício anterior, é o mesmo. Então, vai ficar, vamos pegar aqui, a gente só substitui os valores. Então, vai ficar delta L, L0 vezes o alfa vezes a nossa variação. No caso aqui, que vai ser que a gente tem 250. Substituindo, vai ficar 1 vezes 20 vezes 10 a menos 6 vezes 250. Isso daqui vai ser igual a 0,005 metros. Ora, isso daqui é o nosso ΔL. Qual que é o valor do nosso L0? O L0 vai ser esse daqui, ó, 1. Ora, então a partir daí a gente chega aqui numa conclusão. Então a gente tem que
qual que é o ΔL? O ΔL, a gente já tem o resultado, mas ele é igual ao quê? ΔL é igual a o L final menos o L inicial. Então, a gente tem o L, ΔL, que no caso aqui vai ser 0,05, no caso somando com 1. E isso daqui vai ser, no caso, passando para o outro lado, né? Então vai ficar LF igual a 1,005 metros. Então esse daqui é o comprimento que a gente vai ter novo após essa dilatação. Então aqui nada mais é, né? Eu só passei para o outro lado, né? Isolei o LF, passei para lá. Então o L0 passou para o outro lado, tem esse menos, ele passou somando. Então só fiz essa questão básica aqui de matemática, esse cálculo básico aqui de matemática. Agora nada mais do que, né? A gente vai ter que fazer uma substituição agora, né? Substituir esses valores que a gente obteve para achar o volume da temperatura. No caso, agora a gente vai usar a equação de dilatação térmica, equação de dilatação térmica volumétrica. Vamos lá. Então, nada mais é do que a seguinte equação. A gente tem a variação igual a V. Aqui eu vou colocar como V0, né, que é o volume, né, inicial. Desculpa, que é vezes gama vezes a variação da temperatura que a gente já tem. Ora, lembre-se, este alfa, ele é o seguinte, ele é o coeficiente de dilatação volumétrica, que é o que? Nada mais é do que 3 vezes alfa, ou seja, ele é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, que é dado aqui em cima, por 20 vezes 10 a menos 6. Então, vamos lá. Então, vamos fazer essa substituição de valores. Delta V igual a 400 vezes 3 vezes 20 vezes 10 a menos 6 vezes 250. Então, esse aqui é o valor, 250. Esse daqui vai dar igual a ΔV igual a 6 centímetros ao cubo. Ora, seguinte, ΔV é igual a o V final menos o V inicial. Ora, nesse caso, é substituir os valores que ficamos da seguinte forma. A gente sabe que o V, no caso, a gente quer descobrir no caso final, passa para o outro lado o VI, né? Então vai passar somando. Então fica VF igual a 6 mais VI. O VI, no caso, é 400, que a gente achou, né? No caso, o V0, né? Eu vou deixar V0 para não confundir vocês, tá? Que a gente deixou como V0. E isso vai ser 400. Logo, o V final, o volume final nessa dilatação, vai ser de 406 centímetros cúbicos. Então, esta aqui é a nossa última resposta para concluir esse exercício. Então, aqui é o comprimento final, 1,005 metros, e aqui é o nosso volume, né, no caso, centímetros cúbicos. Vamos para o próximo exercício, nada mais é do que um recipiente de vidro, que tem, no caso, ele tem 0 graus Celsius, o volume interno é de 45 centímetros cúbicos, sabendo que o coeficiente de dilatação cúbica é de 24 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1, e do mercúrio é de 180 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1, a quantidade de mercúrio que se deve colocar no recipiente a fim de que o volume da parte vazia não se altere a variar a temperatura. Então tem as alternativas, nada mais é do seguinte, a gente tem duas substâncias, elas estão no mesmo sistema, a gente tem uma igualdade, então ocorreu uma dilatação. Então ali nesse sistema a gente quer ver onde que a gente pode encontrar, né, uma correlação aí nesse sistema. Vamos pegar aqui, no caso, os coeficientes que são diferentes.
a gente tem, no caso, o coeficiente do vidro, que vai ser 24 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. E a gente também tem, no caso do mercúrio, que vai ser de 180 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. A dilatação volumétrica do recipiente, ele vai ser, no caso, for igual à dilatação volumétrica do líquido. Então a gente pode fazer uma igualdade aqui no caso, que vai ser da seguinte forma, nessa variação. Então, do vidro, né? Vou colocar esse V aqui para que é relacionado ao vidro. Então, ΔT igual, no caso, o do mercúrio. Então, nesse caso, a gente pode substituir, cortar, e agora a gente pode substituir os valores. Então, aqui fica 45. Por que 45? O volume interno do vidro, né? No caso, 45 centímetros ao cubo. Agora a gente substitui o valor do coeficiente aqui, que vai ser 24. Vezes 10, vou colocar aqui, menos 6. O volume do mercúrio, no caso, que é o que a gente quer achar. E no caso, substituir, no caso, o coeficiente. Então vai dar 180 vezes 10 a menos 6. Ora, substituindo, no caso, a gente pode, no caso, esse 10 a menos 6, 10 a menos 6 vão se cortar, então a gente pode ficar com a seguinte conclusão. O volume do mercúrio vai ser 45 menos 24 dividido por 180. Isso daqui vai dar 6 centímetros ao cubo. Isso daqui que vai ser a nossa letra E. Aqui. Então é isso, pessoal. Esses aqui são os exercícios que eu quis trazer para vocês. Espero que vocês tenham compreendido, entendido um pouquinho melhor. Caso vocês acharem pertinente, vocês deixem nos comentários. Caso vocês tenham alguma dúvida, curta, comente, compartilhe. Espero vocês na próxima aula. E claro, eu vou continuar com esse curso aqui de termodinâmica, apresentando mais conteúdo, mais curiosidade, mais conteúdo sobre essas aulas e trazendo mais exercícios que eu vejo que serão importantes para, de certa forma, assimilar um pouco esse conteúdo aqui. Então, até mais.